Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, presente no meio de nós, esteja com todos vocês. Nós estamos no mês de junho que encerra o primeiro semestre, além de trazer também o centro do ano litúrgico, que é a festa da Santíssima Trindade, que celebramos nesse final de semana, também traz as tradições populares do nosso povo brasileiro, um pouco influenciado pela Península Ibérica, que são os santos do mês de junho, Santo Antônio, São João, São Pedro, com as festas juninas, mas mais ainda para nós, o exemplo dos santos, de homens que colocaram em prática o Evangelho e que viveram o Evangelho em grau heróico e são exemplos para nós como cristãos. No mundo paganizado de hoje, e com todas as questões que existem hoje, até mesmo certas sadias tradições querem tirar da escola, querem tirar também daquilo que é a nossa devoção popular. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que estas terras nascidas sob o signo da cruz, terra de Santa Cruz, ilha de Vera Cruz, nasceu com a celebração de uma missa. E 60% desse país é católico e uns 80% são cristãos. Por isso temos muito a ver com nossas tradições e faz parte da nossa memória, da nossa cultura, também certas tradições que trazemos conosco, que identifica a nossa brasilidade, nosso modo de ser. Quando nós perdemos contato com a nossa cultura, com a nossa memória, além de perder a história, nós perdemos valores importantes também. Não significa não respeitar as outras culturas, não significa você acolher e saber também a diversidade, mas significa você não perder aquilo que é a sua cultura, aquilo que é a sua vida. Nos últimos anos, nós tivemos muitos aspectos assim, e que muitos aspectos da nossa cultura foram sendo perdidos, ao mesmo tempo que nós somos chamados a dar lugar e a respeitar e a conviver com outras culturas, no entanto, saber também que há uma identificação, é toda uma realidade cultural nossa de Brasil. Se nós vamos para um país da Ásia, lá também terá uma outra cultura, outro modo de ser, às vezes baseado também numa certa religiosidade, no modo de ser das pessoas. E justamente faz parte das suas tradições e das suas convicções. E faz parte também da sua nacionalidade. Portanto, caríssimos amigos e irmãos, a vida cristã é aquela que sabe acolher a todos, sabe respeitar a todos, mas ao mesmo tempo tem todos os valores importantes de respeito ao homem, respeito à pessoa humana, da dignidade humana importante, e ao mesmo tempo sabe conviver uns com os outros. Às vezes, quando se introduzem certas ideias, alienígenas em nossa cultura, começam as intolerâncias étnicas, intolerâncias religiosas, intolerâncias também de nacionalidade, como temos visto ultimamente. Cabe a nós fazermos um belo e importante exame de consciência sobre isso, ainda mais nesse mês de junho, mês dos santos juninos, mês das festas juninas, para que nós pensemos bem sobre isso, sobre quais são as vantagens e desvantagens da nossa cultura brasileira, de algumas coisas que nós trazemos, que recebemos, claro, de outros que vieram, e ao mesmo tempo como é que isso foi modelando a nossa vida, de como isso é importante também para a nossa convivência fraterna hoje, e por que muitas intolerâncias e muitas situações de guerras e de violência acontecem hoje em nosso país. É muito bom pensar sobre isso, refletir sobre isso nesse mês de junho. Mas hoje, nesse final de semana, nós temos, além de estarmos no metade do ano civil, mês de junho, nós estamos também no centro do ano litúrgico, da liturgia da igreja. Porque celebramos a grande revelação do mistério de Deus. Quem é Deus?
como é que ele se manifesta a nós? Como é que se apresenta a nós? Aquele que nós acreditamos que sempre existiu, antes do Big Bang, aquele que existirá ao fim de tudo, mesmo com todo o cosmos terminar, aquele que existe acima de tudo, fora do cosmos o físico que nós temos, e que é a nossa casa, de onde nós viemos e para onde nós voltamos. O Deus inefável, eterno, infinito, nós não temos como chegar ao conhecimento. A nossa cabeça é pequena. Santo Agostinho tem aquela famosa comparação que é mais fácil aquela criança levar toda a água do mar numa conchinha para um buraquinho na areia do que compreendermos o mistério da Santíssima Trindade. Mas, meus irmãos, no entanto, Deus eterno e infinito quis se revelar a nós. Revelou-nos no início, no Antigo Testamento, pelos patriarcas, profetas, revelou seu Deus único, Deus um só Deus, Criador de todas as coisas. E no Novo Testamento revelou-se um Deus que é único e é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Enviou o Verbo que se encarnou, veio morar no meio de nós, e o amor do Pai pelo Filho, o Espírito Santo, nos conduz na santificação das nossas vidas. Não cabe em nossa cabeça compreender um só Deus em três pessoas, mas cabe à fé acolher a revelação. Aquilo que nos faz ser assim como nós somos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, dentro de nós existe toda a tendência à comunhão, à procura de tal unidade, ao mesmo tempo a sede de infinito que está dentro de cada um de nós, que não se contenta com qualquer coisa, que haverá sempre uma saudade do infinito e como diz Agostinho, inclusive, inquieta estará a nossa alma enquanto não repousar em Deus. Ascendido Santo Agostinho tem toda essa reflexão de um homem que procurou filosoficamente aquilo que é o sentido da sua própria vida, que andou por tantos caminhos e encontrou na revelação cristã o seu grande caminho, a sua grande paz. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós convidamos a todos para celebrarem nesse final de semana o centro do ano litúrgico, esse Deus que se revela um só Deus em três pessoas, que nós professamos no credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, que nos enviou o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, e que falou pelos profetas. Nós rezamos isso na nossa profissão de fé. Essa é a fé da igreja que os apóstolos viveram, professaram e nos foi transmitida até hoje. Eles que conviveram com Jesus, o Filho de Deus, o Verbo eterno, e nos transmitiram justamente essa fé no Deus uno e trino. E a palavra de Deus desse final de semana, cada ano nós temos leituras diferenciadas. Nesse ano, na segunda leitura, é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 11 a 13. É colocado aqui devido à saudação final que Paulo faz aos Coríntios. Ele fala de trabalhar no aperfeiçoamento, se encorajar e cultivar a concórdia, viver em paz, e fala: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, com o beijo santo. Todos os santos vos saúdam. E aí vem: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Palavras de Paulo, já faz uma saudação trinitária. Aliás, essa mesma saudação trinitária, que nós, com essas palavras, ou parecidas com essas, nós fazemos em todas as missas. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Logo depois fazemos também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a igreja traz consigo essa grande revelação da Trindade. Um só Deus em três pessoas,
e sabe que isso vai marcando a nossa vida, sentimos essa saudade de assim vivermos na Trindade Santíssima, caríssimos irmãos e irmãs. Do outro lado, aparece também, meus irmãos e irmãs, esse Deus presente em nossa vida. No livro do Êxodo, leitura primeira desse domingo da Santíssima Trindade, capítulo 34 do livro do Êxodo, versículo 4 e seguintes. Moisés subiu ao monte Sinai, levando consigo as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu e permaneceu com Moisés, e ele gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gosto do teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade sua. Portanto, nessa oração de Moisés, no livro do Êxodo, Deus vai mostrar-se presente entre nós, em Jesus Cristo, seu Filho. O rosto humano de Deus, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, caminha conosco, embora seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade sua. Nós somos de Deus, somos chamados a estar com Ele, a mergulhar nossa vida em Deus. Paulo vai dizer, nossa vida está imersa, escondida com Cristo em Deus. Que nós, meus irmãos e irmãs, possamos ter essa proximidade do Senhor, que é totalmente outro, mas quis tornar-se próximo de nós em nossa vida. E por fim, meus irmãos e irmãs, o Evangelho, segundo João, em que fala que esse Deus uno e trino enviou seu Filho para nos salvar. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Essa é a festa, meus irmãos e irmãs, solene, que nós celebramos nesse final de semana, que é também o centro do ano litúrgico. Nós, como que começamos com o Advento e passamos por todo o tempo do Natal, tempo da Quaresma, tempo da Páscoa, é como se subíssemos ao monte. Chegamos ao pico, ao ponto mais alto, a revelação do Deus unitrino. E que nos faz olhar todo o vasto horizonte, que nós somos enviados para sermos testemunhas desse Deus unitrino em Jesus Cristo, nosso Senhor, conduzidos pelo Espírito Santo. Sabemos que viemos de Deus e voltaremos para Deus, lá em nossa casa. Por isso temos uma vida no Senhor. Que essa revelação nos faça ver também que assim é a nossa vida. Tem Deus de buscar o Senhor, de estar com Ele, senti-lo próximo de nós. E toda essa busca de vermos em comunidade, em comunhão, faz parte de termos sido criados à sua imagem e semelhança. Que a festa solene da Trindade nos encontre abertos para viver bem a nossa vida cristã e a nossa caminhada no Deus que se revela a nós, que se manifesta a nós. A teologia, com todos os seus tratados, Deus unitrino, chega assim a compreender e a colocar várias situações de Deus que age em cada pessoa, como é que cada pessoa da Trindade também atua, de como as coisas acontecem. Mas o principal é a nossa experiência de estarmos com o Senhor, falarmos com Ele em qualquer lugar onde nós estivermos, escutarmos a sua voz e caminharmos para que nós, como Jesus, façamos a vontade do Pai que está nos céus, que quanto mais a nossa vontade se configurar com a vontade de Deus, melhor será para nós e, consequentemente, para a humanidade que tanto necessita de homens e mulheres de Deus, que tenha Deus como seu tudo, como seu Senhor. Meus senhores, meus irmãos e irmãs, que o Senhor possa estar presente sempre no coração de cada um de nós, que nos ilumine, que nos conduza, que nos faça cada vez mais novos
e que Deus vos abençoe e vos proteja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.